Você sabia que A Viagem é um remake? A versão original é de 1975 e trouxe os atores Eva Vilma como Dinah, Altair Lima como César Jordão, sim, o nome do personagem era outro, mas isso a gente fala daqui a pouco. Everton de Castro fazia o Alexandre e o Tony Ramos fazia o Theo, esses eram os protagonistas da novela. Em 1975, com 26 anos, Antônio Fagundes foi cotado para viver o personagem Alexandre. Foi a novela das 7 mais assistida da década de 90. A trama teve 160 capítulos e foi exibida de abril a outubro de 94. Cristiane Torlone, que morava em Portugal, foi convencida pelo diretor Wolf Maia a voltar ao Brasil e interpretar Dinah, com a promessa de que a obra se tratava de uma comédia. À época da exibição, houve um aumento de 50% na venda de livros de temática espírita, segundo os dados das livrarias brasileiras. A Viagem foi produzida a toque de caixa, em impensáveis 20 dias, por conta de um atraso na novela que ia ocupar o horário, 4x4. A mocinha Dinah foi a segunda personagem de Eva Vilma herdada por Cristiane Torlone. A primeira foi a Jô Penteado, de A Gata Comeu, remake de A Barba Azul. Na primeira versão, a Dinah era vivida por Eva Vilma e Maia queria outra grande atriz para o papel nessa releitura. Regina Duarte foi cotada, mas ela recusou o papel mesmo estando sem um novo trabalho desde A Rainha da Sucata, que foi ao ar em 1990. Cristiane Torlone então foi escalada para assumir a personagem. Um dos personagens mais lembrados de A Viagem é o Mascarado, interpretado pelo Bruno Moroni. Bom, com medo de se revelar para Carmen, que era Suzy Rego, um antigo amor, ele passou boa parte da trama com a proteção de látex branca em seu rosto, para esconder a desfiguração causada por um acidente. Ele não foi visto falando durante a trama por um detalhe simples: quando ele tentava dizer algo dentro da máscara, o som saía abafado. Após uma conversa, a produção decidiu que ele só se comunicaria por mímica, o que deu um tom ainda mais inusitado para o personagem. Além de contar com nomes consagrados como Cristiane Torlone e Antônio Fagundes, A Viagem também marcou a estreia de nomes importantes para a dramaturgia. Bom, Lúcio Mauro Filho, Kiko Mascarenhas, Thierry Figueira e Miriam Freeland. No caso de Figueira e Miriam, eles ainda eram adolescentes quando estrearam na novela. Em 2012, o Guilherme Fontes revisitou a Pedreira em Niterói, onde eram gravadas cenas de Alexandre no umbral. Ele também relembrou alguns momentos em que foi confundido com o personagem na rua e causou muito medo nas pessoas. Ele conta que um dia, num posto de gasolina, num lugar bem ermo, não tinha luz, apenas uma lâmpada pendurada em cima da bomba de gasolina, ele saltou do carro e quando o frentista o viu, saiu correndo. Ele teve que gritar dizendo: "Calma, cara, não é o Alexandre, eu sou o ator, o Guilherme Fontes." Bom, situação inusitada. A trama de A Viagem é um remake da novela de mesmo nome lançada em 75, com algumas alterações. A principal se refere ao nome de alguns personagens. O César, na versão original, passou a se chamar Otávio César Jordão, ou apenas Otávio Jordão, porque a novela exibida antes da versão original tinha como protagonista o mesmo nome. Os livros E a Vida Continua, de 1968, e Nosso Lar, de 1944, ambos psicografados por Chico Xavier, serviram como inspiração para a autora escrever a novela. Algumas críticas foram feitas por causa da falta de personagens negros nas cenas que representavam o céu. Por isso, os atores Antônio Pompeu e Léa Garcia entraram para o elenco e viveram espíritos que apareciam nas sequências. Houve dificuldades para encontrar uma igreja para realizar o casamento entre Theo e Lisa, Tony Ramos e Elaine Cristina, pois a Cúria Metropolitana baixou uma ordem negando qualquer colaboração com a novela, alegando ir contra os princípios católicos. Foi a última novela de Ivani Ribeiro, que faleceu no ano seguinte ao da sua exibição, em 17 de julho de 1995, aos 74 anos, vítima de insuficiência renal. Antes de morrer, a novelista deixou encaminhada uma sinopse, intitulada Caminho dos Ventos. Posteriormente, foi produzida, em 96, escrita por Solange Castro Neves, colaboradora em seus últimos trabalhos, com um novo título, Quem é Você? Além de ser uma novela extremamente romântica, A Viagem enaltecia as relações familiares e de amizade. Quem não se identificou com a família Toledo, Dona Marocas, mãe Dinah, Estela, Raul, Alexandre e os netos Bia e Pati e seus cofamiliares? Era realmente muito bom ver aquela família. Para fugir das imagens estereotipadas de representação do céu, a produção da novela escolheu um campo de golfe em Nogueira, distrito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para ambientar o Nosso Lar. Já o Vale dos Suicidas, para onde o Alexandre vai, bom, era uma pedreira desativada em Niterói.
No fim das contas, Alexandre, que infernizou muita gente lá do além, reencarna como o filho de Theo e Lisa. O plano inicial, no entanto, era fazer o herdeiro de Raul e da sua esposa Andressa, Thaís de Campos. Alexandre havia desestabilizado o casamento do irmão, obsidiando a sogra dele, a Guiomar, um desempenho brilhante da veterana Laura Cardoso, diga-se de passagem. Outra mudança prevista para o último capítulo acabou não acontecendo. A Maroca, Yara Cortez, mãe de Dinah, seria poupada da morte. A cena em que ela se encontra com a filha no céu é uma das mais emocionantes do desfecho de A Viagem. A novela não deixou de ser exibida durante a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, mas foi remanejada para diversos horários em razão das alterações de grade imposta pelos jogos. A novela foi exibida às 6h30, 7h05, 7h40, 7h55 e até às 8h20 da noite. Em Portugal, A Viagem foi acusada de amedrontar crianças por conta das cenas do Vale dos Suicidas. Inclusive, o psiquiatra Jorge Mira Coelho afirmou em entrevista à Folha de São Paulo no dia 26 de janeiro de 95 que até adultos sentiam medo da novela. Na terrinha, A Viagem, concorria com Fera Ferida, no ar pela RTP. A produção foi muito importante nessa novela, inclusive Solange Castro Neves lia cenas do folhetim original para Ivani Ribeiro, que estava com dificuldades para enxergar por conta das complicações da diabetes. A Solange também escrevia os capítulos para a autora e depois relia em voz alta para ver se ela aprovava. No mesmo dia em que a novela estreou, com Miguel Falabella no elenco, o ator precisou assumir também o video show todas as tardes. Até a data, o programa era exibido somente aos sábados. Quem viveu jornada dupla também nessa novela foi Andréa Beltrão, enquanto dava vida a Lisa na novela. Ela também estava na minissérie A Madonna de Cedro e, adivinha só, também estava passando no Vale a Pena Ver de Novo como Rainha da Sucata. O tema da novela era cantado por Roupa Nova e é impossível ouvir a música se lembrar da novela. Há tanto tempo que eu deixei você. Ainda segundo o Memorial Globo, Laura Cardoso contou que as cenas em que Guiomar era obsidiada pelo espírito de Alexandre eram exaustivamente ensaiadas para que ficassem o mais realista possível. A veterana contou que a sua expressão de ódio em cena botava medo nas crianças. Já Cláudio Cavalcante contou que recebia muitas cartas dos telespectadores dizendo-se reconfortados pelas palavras do médium Dr. Alberto, que era o seu personagem na novela. A Viagem foi vendida para Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Rússia, Uruguai e Venezuela, entre outros países. Foi reprisada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo da Globo e 2 vezes no Viva, sempre um sucesso. Em Portugal, a novela foi acusada em reportagem de incentivar 2 jovens a cometerem suicídio em busca de vingança, assim como Alexandre. Guilherme Fontes, no auge da novela, entrou no transporte público vestido de Alexandre e nenhum passageiro teve coragem de falar com ele ou pedir autógrafo, com medo que se tratasse do próprio espírito vingativo da novela.